Iniciando gravação em relação ao pregão do dia 9. Vamos lá. Tinha parado neste dia aqui, né? Então, eu estava querendo fazer uma compra nesta região aqui. Até, vamos dar uma olhada no MetaTrader, o que que eu fiz em relação a esse dia aqui, ó, tá? Vamos lá. Eu vou soltar, só vou passar nas telas, tá? Eu tracei um canal, tá? Esse é o mini índice. Eh, Aqui eu tinha, olha, lá em cima aconteceu um rompimento falso, então eu já sabia que poderia vir buscar esse fundo aqui, tá? Isso foi fazendo os estudos do dia 4, né? Aqui eu consegui localizar este, né, suporte e este suporte, tá? Muito importante, eu tracei um fibo daqui até aqui. Eu achei essa região de 66. Olha que interessante, essa região de 66, junto com o intervalo aqui, ó, deste canal. Olha que ponto de confluência, tá? E aqui neste caso, eu tinha três hipóteses. Então, assim, se o mercado fizesse abertura ali no 0 a 0, um pouquinho para cima, eu não iria fazer nada, né? A gente está numa guerra, passando por uma guerra de tarifário de tarifas, né, do Trump. Então o mercado ele desgringolando, tá? Se ele fizesse abertura nesta região, eu iria procurar um setup legal para poder fazer uma entrada. E se ele fizesse abertura nesta região aqui, tá? Que é um ponto de confluência, né? Eu iria comprar um contrato aqui, ó, nessa região, tá? Que há um ponto de confluência aqui, ó, do 2/3 dessa subida toda e a confluência com a LTA, tá? Aqui foi a abertura, 9 horas da manhã. Olha onde que ele abriu. Exatamente nesta região. Eu fiz a compra de um contrato aqui, tá? E eu coloquei uma saída, né? Como era um ponto muito bom, 1.500 pontos para cima. Tá aqui mostrando novamente a compra. Olha, ele abriu, foi bem na abertura. Eu fiz a compra nesta região, tá? E já posicionei a minha saída aqui, ó, de um contrato aqui, tá? Aqui de 1.500 pontos acima. Então, o que que aconteceu, ó? Fiz a compra, eu coloquei a minha saída de 1.500, ele pegou. Olha como é muito rápido, gente. E ele pegou a minha outra saída que eu estava na plataforma de meio, tá? Que era de uma compra anterior, olha. Essa compra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse mesmo dia, volatilidade monstra. Então, ele pegou essa saída aqui, eu pus ela aqui. E essa compra aqui, eu pus ela aqui. O mercado simplesmente veio daqui numa paulada para cá, que foram essas saídas aqui, ó. Aí o que que aconteceu? Veja bem, ele voltou para fazer um pullback aqui, ó, exatamente aqui na média. Esse é o gráfico de 15, ó, tá aqui. O que que eu fiz? Eu comprei aqui novamente. Então, comprei nesse dia, coloquei a ordem, vendi, vendi. Ele desceu, comprei novamente, tá? Esse dia foi espetacular. Aí o que que aconteceu?
Normalmente eu uso mercado embaixo, eu uso saídas com 700 pontos. Então eu fiz mais uma saída. Compra aqui, compra aqui e a saída de 700 pontos aqui, tá? Então isso foi o que aconteceu, né? Aqui foi aqui é um estudo, né, mostrando aqui uma anatomia de fundo, que foi exatamente o que o gráfico fez, né? Esse é o gráfico de 15 minutos. Após uma queda expressiva, eu tenho uma BE aqui e aqui eu tenho um bull. Então, ele sobe tudo isso aqui, olha, e ele anda 3.200 pontos. Ele paga, ó, aqui, ó, ele paga um 3 para 1 dessa anatomia de fundo, acontecendo aqui naquela região, ó lá, de 66% e acontecendo aqui, ó, nessa linha aqui que está passando aqui, que é a linha de retorno daquele canal, lá que eu mostrei no vídeo, tá? Isso é apenas para estudo, tá? Depois desse dia, eu estudando no dia seguinte, né? Olha só, esse é o gráfico diário. Olha como o ponto de compra foi excelente. Olha isso aqui. Além de tudo isso, também ele toca na banda, tá? Na banda do diário. Isso é no decorrer do dia da semana, tá? Eu começo uma divergência no IFR nos 60 minutos. E aqui para estudos também, tá? Eu tenho uma BT aqui e ele acontece isso. Olha que doideira. Acontece, eu tenho uma BT aqui e eu estudando aqui. Normalmente, quando ele tem uma divergência de FR aqui, se aparecer uma BT ou algum candle de compra aqui, é um setup muito poderoso. Aqui os fundos são menores e aqui o IFR vai subindo. Vamos lá. Neste dia, tá? Eu fazendo os estudos. Ele chega lá, ó, no planejado do começo da semana, chega nessa região, né? A gente identifica isso aqui como um rompimento falso lá na primeira imagem que eu coloquei, ó. Aí o que que acontece? Rompeu falso, ele vem buscar o fundo. Buscou esse fundo aqui, ó. Tá aí aqui nos meus estudos, tratar isso aqui como uma consolidação, essa região e essa, tá? Para poder buscar voltar ao topo. Esse era meu estudo, né? Aqui o gráfico, o que eu fiz, aquela compra aqui, saída aqui e aqui. A saída daqui foi essa e a saída e a entrada dessa saída foi aqui. Compra dessa aqui e saída aqui. Né? Isso aqui foi antes de ontem, né? O gráfico ele vem, ele elimina toda essa parede de alta. Aqui eu estou fazendo dessa forma porque só para poder ficar gravado, porque realmente eu não consegui, estou sem tempo para poder gravar. Então, eu tenho essa parede de alta, o gráfico vem, faz a queda total e elimina essa parede de alta, tá? A parede foi eliminada. Isso aqui foi antes do pregão de ontem, tá? O estudo antes do pregão de ontem. Então, o que que eu tinha ontem? Eu tinha, olha isso aqui, ó, o mini índice trabalhando fora da banda, tá? Uma distância gigantesca da média de 20, 7.000 pontos, tá? E ele já tinha perdido a mínima aqui, ó, a mínima desse dia. Então, eu estava enxergando isso aqui com uma compra, né, fechando fora da banda. A gente sabe que os preços trabalham 98% das vezes dentro da banda e uma distância de 7.000 pontos, que normalmente isso é muito, muito, muito longe.
né? E o gráfico simplesmente desceu e a média não acompanhou. Então tende a voltar, né? Quando a gente tem um setup aqui, ó, ele fecha fora da banda. Se ele fecha o próximo candle dentro da banda, ele tende a voltar para a média, tá? E uma divergência no IFR, olha isso aqui. Olha que divergência bonita, tá? E vamos lá. Vamos ver o que que aconteceu aqui, tá? Ontem o gráfico abriu exatamente nesta região aqui. Vamos lá. Vamos lá. Abriu aqui. E a gente estando com longe da média de 20 do diário, fechando fora da banda, né? Trabalhando aqui numa região de compra, que isso aqui é um suporte, eu posicionei a minha ordem aqui de 0,75, ela aqui, ó. Por que que eu comprei 0,75? Tá? Porque o meu preço médio, ele estava aqui, olha, eu já venho descendo o preço médio, meu preço médio estava em 128.550. Tá, então o gráfico caindo, eu tenho que tentar reduzir esse meu preço médio aqui. Coloquei a ordem nessa região, tá, de 0,75 para fazer com que esse preço ele descesse para cá, mais ou menos, tá? E já é padrão. Eu coloco a ordem aqui para saída com 700 pontos, tá? Aqui tinha, além de ser fora da banda, longe da média de 20, fundo anterior, eu tinha uma distância do topo daqui para cá de 12.000 pontos. É onde que o mini índice normalmente para, que é a ordem na pedra de 0,75 com 12K total de descida, tá? Coloquei a ordem pegou, olha a ordem aqui, ó. A ordem tá aqui, pegou lá. Simplesmente deixei a ordem lá, tá? Fui trabalhar e deixei a ordem de saída também. Pegou, pegou bem o fundinho aqui, né? E já apregoei a minha ordem de 0,75, a minha ordem de saída. Olha ela aqui, ó. Novamente 700 pontos. O meu médio lá que estava lá para 128 e pouco. Olha para quanto que ele caiu. 127, 183. Aqui nessa tela já mostrando a minha saída de 700 pontos. Aqui, comprei aqui, trouxe até aqui, finalizei os 700 pontos, tá? E aqui, novamente, né? Eu já estava tratando isso aqui como um fundo, deu 700 pontos. Olha o que o gráfico fez. Quase que ele pegou a minha outra saída de meio contrato. Quase. A minha outra saída foi. Qual compra que foi? Foi essa aqui, ó. Se eu não me engano. Não, essa aqui. É. Essa aqui eu saí. Acho que pegou alguma coisa aqui. Não sei se na tela não estava mostrando direito. É essa compra ou essa aqui que é a saída aqui? Eu acho que é essa aqui. Essa sai aqui. Não, não é isso não. Essa aqui saiu aqui. E essa aqui foi uma compra mais pesada de um contrato. Eu vou sair meio aqui e meio aqui. Essa aqui quase que deu a saída. Olha só, quase que deu. Esse já é o estudo de hoje.
né? Comprovando, olha, aqui ele fechou fora da banda, já chegou praticamente na média de 20, tá? E a divergência do FR aqui, ó. E aqui o IFR, aquela divergência que eu mostrei no meio da semana, as telas, um candlezinho aqui longe, tá vendo? Da média, uma narrow. Olha, rompe a máxima, vai embora, tá? E para hoje? O que que eu tenho de estudo para hoje? Vamos lá. Então vamos lá. Olha só, né? Vamos pegar a banda. Olha que ele fechou fora da banda, fecha dentro, vai buscar a média, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que mostrar. Não, não tenho. Basicamente é isso, tá? Tava devendo o vídeo para poder ficar salvo aí os estudos, então eu tenho esse fundo aqui. Agora, simples assim, ó. Ele rompe falso, buscou a média de 20. Aqui, olha, a banda central a banda, né? Buscou a média, né? Que é a parte central da banda. E como ele nega o movimento anterior, ele nega essa barra aqui, ó. Então ele tem um alvo aqui em cima, olha. Parece, tá? Que o alvo dele seja aqui nesta região de 134 mil. A gente está com uma alta volatilidade, né? Por causa do tarifário do Trump. Mas o sinal de ontem foi bom porque eu estou trabalhando comprado nessa região. Isso dá um suspiro, né? Com a barra que foi feita ontem, tá? Então, para hoje, nos 60 minutos, aqui não tem nada, né? Uma barra muito forte, mostrando que o mercado quer subir, tá? O diário é visível essa barra, olha ela aqui, olha o Ibovespa. Vamos ajeitar essa linha de canal aqui. Olha isso aqui, ó. Parece um rompimento falso aqui. Olha como ele toca aqui, ele aprofunda, depois volta, né? Então isso parece ser um sinal muito forte para que o mercado volte a subir, tá? E o próximo alvo que nós temos, ó, é nessa região aqui, tá? A média, ela segue apontada ainda, ó, para cima. Excelente sinal. A gente vai ter troca de contrato na próxima quarta-feira, tá? Hoje. Como que eu estou posicionado nisso aqui? Vamos ver. Eu estou posicionado dessa maneira. Eh, quando eu comecei a comprar o meu médio, estava nesta região aqui de 130 e 900, tá? Estava aqui o meu médio. Nós conseguimos aqui com, com esses trades conseguir descer ele para essa região, tá? Olha aqui, ó. Tá aqui, meu médio, ó, agora tá em 127, 183. Como que eu desci? Com essa movimentação aqui, ó. Compra, compra, venda. Ele foi caindo, eu fui comprando, ele foi subindo, eu fui vendendo, né? Hoje, né, essa posição ela tá em aberta. Eu tô com saldo positivo aqui de 43,50 dólares, tá? E a minha saída dessa compra aqui, ó, que eu comprei um contrato nesse dia, ela está posicionada com meio contrato aqui, mais meio contrato aqui.
tá? A gente tem um gap aqui, olha, que pode puxar os preços para essa região e provavelmente, eu não sei se vai hoje ainda, ou se vai demorar, tá? A minha saída final vai ser nesta região. Hoje estou posicionado aí com 2 contratos e meio, tá? E o meu alvo é esta região aqui.